de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim para ela: hoje, repita para ela comigo, fala: hoje o Senhor quer te amar. Hoje o Senhor quer ser amado por você. Amém? Amém. Dá um abraço nesse irmão e diga para ele assim: vamos amar como Jesus amou. Vamos amar como Jesus amou. O Padre Zezinho, ele tem uma canção, presta atenção aqui, ele tem uma canção que é uma música que eu gostaria que nós rezássemos com ela agora. Ele tem uma canção que fala assim, que um dia uma criança o parou e perguntou como é que fazia para ser feliz. Como é que fazia para ser feliz? E talvez essa é a pergunta que eu e você fazemos sempre. Nós buscamos eternamente ou buscamos diariamente essa felicidade. E eu pergunto, o que é ser feliz? O que é ser feliz para você? Você pode perceber que às vezes você acha que ser feliz é comprar um carro. E aí você compra o carro e logo vai vir uma sede de coisa nova. Talvez ser feliz para você é encontrar um namorado, um esposo, uma namorada, e logo o tempo passa e você vê que aquela felicidade não vem. É porque a felicidade chama-se Deus, a felicidade chama Espírito Santo, a felicidade chama Jesus, a felicidade chama-se Trindade, a felicidade chama-se Igreja, a felicidade somente Jesus pode te dar. E aquela criança então perguntou, todo inocente, para o Padre Zezinho. Eu acho que o padre devia estar de batina, ele devia ser um pouco mais alto que aquela criança. E a criança perguntou: padre, como é que faz para ser feliz? E o padre olhou para aquela criança e disse assim: amar como Jesus amou, sentir o que Jesus sentia. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e faça com que essa canção agora te leve para um momento feliz. Ou talvez você que veio buscar algo, uma felicidade, você que tem sido infeliz, com depressão, com tantas tristezas na sua vida, descubra o que é felicidade. Com a mão no seu coração, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e escuta essa canção. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do
dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Vamos cantar esse refrão de novo. Vamos cantar esse refrão de novo. Amar como Jesus Canta, amou. você que sabe, cante. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Canta. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Vamos cantar! Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Vamos sentando, cantando essa canção. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Canta, sorrir como Jesus sorria. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Quem era Jesus? Às vezes eu olho para minha vida e eu confesso a vocês, esse final de semana, desde quarta-feira passada até domingo, eu participei de um retiro, de um acampamento. E eu já estou na igreja há 12 anos. E eu confesso a vocês que tem muito mais de Deus para nós conhecermos. Tem muito mais de Deus. Eu participava de um retiro onde eu cheguei todo assim. Acho que eu já sei do jeito que Jesus ama. Acho que já sei do jeito que Jesus sorri. E de repente eu fui entendendo Jesus na miséria. Eu fico imaginando quem era esse Jesus que ao andar, olhava para alguém e dizia assim: ei, larga seu trabalho, vem ficar comigo. E as pessoas imediatamente, as pessoas não perguntavam, não diziam assim, ó, eu tenho meu trabalho, eu tenho carteira assinada, ou eu tenho o meu fundo de garantia para receber. As pessoas largavam tudo para seguir Jesus. Que sorriso era aquele que era capaz de olhar para uma prostituta e fazer dela uma santa? Que homem era esse que era capaz de olhar para um pescador e enxergar ele um papa? Que homem é esse de enxergar de um menino, de um homem todo cheio de defeito, todo injusto, um homem todo injusto que subiu na árvore e Jesus olhou para ele e disse assim: desce daí, hoje a salvação entrou na sua casa. Que tipo de homem é esse que é capaz de apenas com poucas palavras nos desconcertar tanto, fazer o que Paulo vai dizer: o amor de Deus me constrange, o amor de Deus me tira do eixo, o amor de Deus me impulsiona, o amor de Deus, como vai dizer até o poeta Camões, eu acho que ele acha tão bonito, eu estava lendo o poema dele hoje, que diz assim: é um fogo que arde e não queima, não se vê. Que tipo de amor é esse, de olhar para mim e para você? Que tipo de homem é esse que olha para nós quando nós não merecemos? Eu fui agora me confessar, aproveitei que o padre estava aí, e quando estava tendo oração, eu fui ali e pedi: padre, preciso confessar. E Padre Pio vai dizer assim, que quando nós acabamos a confissão é como se nós pudéssemos andar nas nuvens,
O Padre Pio dizia assim, que ao sair de uma confissão, é como se nós pudéssemos andar sobre as nuvens. E eu imaginei, eu tenho a plena certeza que o padre naquele momento, como a igreja nos ensina, ele é a pessoa do Cristo, ele está na persona Christi. E ele diz assim, eu fiquei esperando, eu contando meus pecados ao padre, e na hora que ele começou a rezar para mim, depois a mão na minha cabeça, falou assim: Gil, todos os seus pecados estão perdoados. É a própria figura de Jesus. Um homem que olhou, que quando estava vindo um velório, estava passando um velório, levando o defunto, ele toca no defunto e levanta, porque ele entendeu o sofrimento da mãe. Que homem é esse que olha para nós quando nós não merecemos? Mas eu fiquei me perguntando em cima do tema daquilo que é proposto para nós hoje: o que é o amor? O dom de amar. Mas eu entendi o que é amar. Ultimamente a gente tem visto a banalização do amor, sim ou não? Mas nós também banalizamos o amor. Eu e o Davi conversávamos hoje à tarde, e o Davi me fez pensar numa coisa: quantas vezes eu e você falamos assim: eu amo chocolate? Sim ou não? Quantas vezes nós falamos assim? Você sabe que eu sou negão, né? E negão gosta de feijoada, comida de negão. Eu vejo feijoada, eu falo: eu amo feijoada. Quantas vezes nós olhamos uma roupa e falamos: nossa, eu estou louco por essa roupa. Quantas vezes você olha um sapato, menina, né? E vocês olham muito sapato e falam que vocês estão loucas, né? Quantas vezes vocês olham para tanta coisa e a gente fala assim: eu amo isso. Talvez é por esse que tudo ama que a gente não entende o que é o amor. Porque o amor, minha gente, o amor não sobrevive de palavras. O amor é palavra? Também. Porque faz bem a gente saber que é amado. Eu participava no momento do retiro, que eu fui participar esse final de semana, e teve um momento do retiro que eu fiquei me perguntando assim: será que verdadeiramente eu dou motivo para alguém me amar? Será que tem alguém que me ama nessa vida, gente? Eu me recordo da dona Cristina, minha mãe. Olha para o seu irmão e fala: a mulher mais linda do mundo. Minha mãe é toda doida, gente. Toda louca, toda doida. A minha mãe, ontem foi meu aniversário e minha mãe veio aqui, né? Veio para Rio Preto. Minha mãe não mora aqui comigo, eu moro sozinha aqui em Rio Preto. E hoje minha mãe foi embora, né? E eu estava saindo para o trabalho, minha mãe já começou a arrumar minha casa. E eu fiquei muito feliz, porque ela estava arrumando minha casa, né? E eu fiquei muito feliz. E aí eu estava indo embora assim, e eu falei assim: mãe, muito obrigado, porque a senhora veio para o meu aniversário surpresa. E ela olhou para mim assim, sabe o que ela falou? Aquele jeitão da minha mãe. Ela olhou e falou assim: filho, se fosse seu aniversário todos os dias eu viria. E eu fico pensando o que é o amor. Porque talvez o amor, minha gente, vamos entender pela palavra. Pega a sua Bíblia aí. 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Acharam aí? Amém ou misericórdia? 1 de João, não é o evangelho não, gente. 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Amém? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas amemos com ações e em verdade, pois nisso saberemos que somos da verdade. Vamos ficar por aqui. Vamos ler de novo o versículo 18. Filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com ações e em... Abra sua boca, jovem. Mas com ações e em... Vamos entender. Não ame com palavra. Não ame apenas com palavras, mas ame com ações. O
padre Fábio de Mello tem uma frase que eu gosto muito. Ele pergunta assim, vamos entender, quem foi a pessoa que você mais amou na vida? Pensa aí. Quem foi a pessoa que você mais amou? Descubra agora, descubra aí. Seu pai, sua mãe, seu irmão, quem que é? Fala pra mim, fala o nome. Fala, gente, você não sabe quem você mais amou na vida? Vai, 1, no 3, todo mundo fala o nome, tá bom? 1, 2, 3. Essa pessoa talvez não seja a pessoa que você mais amou na vida. Quer descobrir quem você mais amou na vida? Descubra quem mais você perdoou. Descubra quem mais você perdoou na vida. Aí você vai descobrir quem é a pessoa que você mais amou. Sabe por quê? Porque o amor tem a ver com o perdão. O amor e perdão eu acho que tem tudo a ver. Porque a gente descobre, não é com palavras, é com ações. É quando não mereço que Ele me ama. É quando eu sou lá, um pecador na confissão, mendigando, um mendigo pedindo amor. E Ele olha para mim e diz, seus pecados estão perdoados. Vai e não volte a pecar. O que você fez não me interessa. Porque eu não sou um Deus de passado. Eu sou um Deus que olha para você daqui para frente. Eu sou um Deus de possibilidades. Eu sou um Deus que abre portas. Se nós pegarmos no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é uma declaração de amor com Deus. Eu até anotei algumas passagens para passar para vocês. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Deus olha para nós e fala assim, é Deus falando, amém? Ele diz assim, Jeremias, e eu posso dizer o meu e o seu nome. Na hora que eu falar Jeremias, você fala o seu nome, beleza? Amém? Ih, tá ruim, amém? Jeremias, eu te amo com amor eterno. Essa parte não precisa repetir não. É Deus dizendo assim, nós podemos trocar o Jeremias pelo nosso nome, onde ele diz, Gil, eu te amo com amor eterno. Olha que declaração, o amor de Deus é eterno por nós. Em Isaías, no capítulo 43, ele fala assim, eu sou o Deus capaz de trocar reinos por ti. Olha quanta declaração de amor ele faz para nós. Na outra passagem ele fala assim, ainda se uma mãe viesse a se esquecer do filho que ainda amamenta. Ei, deixa eu explicar para vocês. O amor de mãe, alguém aqui é mãe? O amor de mãe é o amor mais parecido com o amor de Deus. E mesmo assim, é pouco. Pensa você que é mãe aí. Cadê a mineira que vai ser mamãe? A mineira vai ser mamãe. Mineira, o que você sente pelo seu filho é pouco perto do amor que Deus tem por você e por ele. Ei mãe, o que você sente pela sua filha que é um amor louco, sim ou não? Louco, capaz de trocar tudo por ela, sim ou não? É pouco perto do amor de Deus. Olha para quem é a mãe aí que está do seu lado, aí se é a mineira, se é a mãe que levantou, fala para ela assim, você não ama nada perto de Deus. E ele diz assim, ó, mesmo se essa mãe se esquecesse do filho que ela ainda amamenta, Ele todavia não se esquecerá de nós. Ele não se esquece de nós por nada. Ei, um dia, se nós pegarmos o livro de Gênesis, tinha um homem chamado Abraão. Abraão tem um filho, e o filho de Abraão era o amor de Abraão. Abraão amava o filho dele, e Deus pede o filho a Abraão. E nós conhecemos essa história, quero resumir, mas quando Deus pede o filho de Abraão, o seu Isaac, o filho dele chamava Isaac, Abraão sobe a um monte chamado Moriá, e lá ele vai matar o filho dele, porque Deus pede para Abraão matar o filho, e por prova de amor a Deus, Abraão vai para matar o seu filho, e no momento que ele vai matar o filho, no momento que Abraão vai matar o Isaac, no momento que Abraão vai matar o amor dele, o amor que ele sente, Deus diz, um anjo aparece e fala, Abraão, não mate o seu Isaac, tu provaste que amas Deus.
E aí então Deus faz tantas declarações de amor, só que acontece uma coisa: um dia o anjo aparece a uma virgem, a uma mulher, e ele diz assim para aquela menina: tu serás a mãe do Salvador, tu aceita? E ela diz: sim, eu aceito ser a mãe do Salvador. Mas aí em Isaías ainda ele vai dizer assim: uma lança, uma espada atravessará a sua alma, o seu coração, uma espada de dor. Só que Deus poupa Isaac, mas não poupa o seu filho. Deus poupa o Isaac, mas não poupou o seu filho. E eu fiquei me perguntando: o que é o amor? Olha para o seu irmão e diz assim: o amor é Deus. Sabe por que quando nós dizemos para algumas pessoas assim, Deus te ama, não comove mais? Porque nós banalizamos o amor. Porque o amor hoje é uma roupa também. O amor também é um sapato. O amor é um namorado. O amor é uma namorada. Não, meu querido. João vai dizer: Deus é amor. Deus é amor. Quer entender o que é o amor? O amor é Deus. Ele é a plenitude da palavra. O amor é Deus. E Deus não abandona aqueles que Ele ama? Lógico que não, Ele jamais vai te abandonar. Existia um jovem que ele estava servindo no exército uma vez. E quando ele estava servindo no exército, ele foi para uma guerra. E lá na guerra ele tinha um grande amigo. E eles foram combater. E no momento que ele foi combater, ele se perdeu do amigo. E quando ele voltou lá para o lugar onde eles ficavam, ele não encontrou o amigo dele. E ele foi para o comandante dele e falou assim: ei, cadê o meu amigo? Cadê o meu amigo? E o comandante disse assim: ele não voltou. Ele disse assim: então eu vou atrás do meu amigo. Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele porque eu amo. E o comandante disse assim: não, você não vai, porque nós vamos perder. Ele já morreu. Se ele não voltou, ele já morreu. Se ele não voltou, é porque ele já morreu. E se você for, nós vamos perder você também. E ele diz assim: não, mas eu preciso ir. E ele disse: não adianta, não adianta, ele já morreu. E ele, teimoso, foi ao encontro do amigo. Ele encontrou o amigo. E o comandante, depois de algumas horas ele voltando, o comandante logo de longe avistou ele com o seu amigo no colo. O seu amigo estava morto. E o comandante disse assim: eu falei para você não ir, não adianta, aí ele está morto, o que adiantou você ir? Ele disse assim: ele morreu, mas quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E ele disse assim: eu sabia que você ia vir, eu sabia que você viria. Eu sabia que você iria vir me buscar. Sabe o que é isso? Isso é o amor de Deus por nós. Um Deus que nós podemos estar mortos na lama, no pecado, em tantas e tantas situações. Ele não desistiu de nós. Ele ainda nos ama como no primeiro dia. Ele nos amou, independente que eu e você fizemos tudo errado nessa vida, minha gente. Independente do que eu e você já traímos, já machucamos, já fizemos tantas e tantas coisas. Mas Ele ainda te ama. O amor de Deus por você não mudou. O amor de Deus por você não mudou. O que muda é o jeito que eu e você temos. Papa Francisco vai dizer. Papa Francisco tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: não é Deus que nos cansa de perdoar. É nós que cansamos de pedir perdão. É nós que nos afastamos dele. Ei, um monte de gente falando: Deus não me ama, Deus não me olhou, Deus é injusto comigo. Não, meu querido, é que há muito tempo você se esqueceu que Ele te ama. Você se esqueceu de pedir perdão, porque Ele não se esquece de perdoar. Só que nós
temos um julgamento terrível. Nós matamos o outro, porque esquecemos de amar, porque achamos que ainda o amor sobrevive de palavras, e o amor é ação. Eu peguei alguns dados terríveis do Brasil. Nos últimos 10 anos, o Brasil aumentou 160% o número de divórcio. Eram pessoas que diziam assim: eu te amo, eu te amo, vou ficar com você pro resto da vida. E nos últimos anos, não é palavra, não é te amo. O Brasil, quantos habitantes tem em Rio Preto? 500 mil por aí? 500, 600 mil? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil por ano, 804 mil pessoas cometem suicídio. Por ano, uma cidade de Rio Preto some. Um pouco mais. Porque talvez a pessoa não foi amada direito e talvez não foram levar para ela o amor. Porque talvez nós ainda achamos que ser de Deus é nós sentarmos numa cadeira, que ser de Deus é nós pegarmos um microfone, que ser de Deus é nós usarmos camiseta de igreja, e ser de Deus é muito mais do que isso. Ser de Deus é uma atitude, é uma ação, isso é uma verdadeira metanoia. Metanoia não é palavra, não é você ficar dizendo ai, amém, mas é você colocar tudo aquilo que você vive aqui lá fora. O grupo de oração não pode ser um remedinho para quarta-feira à noite te dar um combustível até quinta. O grupo de oração precisa mudar a nossa vida, porque somente o amor pode mudar. Mas eu pergunto a você, você tem amado direito? E eu nem estou agora colocando de nós amar o outro, não. Eu estou dizendo, ou melhor, de nós nos sentimos amados. Eu estou dizendo que você como cristão tem amado. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu gostaria de colocar para vocês. Eu até anotei a frase para eu não errar. O amor para ser amor tem que doer. Presta atenção. O amor para ser amor não basta dar o supérfluo a quem precisa. É preciso dar até que isso nos machuque. É preciso dar até que isso nos machuque. É preciso ser crucificado. É preciso sofrer. E nós temos uma juventude, um tempo onde casais não tem mais dado amor. Por quê? Porque hoje em dia não há mais perdão, não há mais misericórdia. É Big Brother, é a geração Big Brother. Errou comigo, fora da minha vida. Errou comigo, fora da minha casa. E Deus não se esquece, não se cansa de perdoar. Ele não se cansa de perdoar o Gil, que tantas vezes confessa, mas que amanhã está caindo no mesmo pecado. Ah, Jesus, mas ele é sem vergonha. Você não vai aprender nunca. Quem que está falando? É os homens ou é Deus? Você acha que Deus não conhece a minha história? Você acha que Deus não conhece a minha luta? Eu sei, não pare de lutar. Mas há quanto tempo nós não somos o sorriso? Eu não sei contar a história direito, o Davi que me contou lendo esses dias, eu vou tentar contar. Um homem muito rico foi levar uma passagem. Foi uma passagem para Madre Teresa? Passagem aérea, né? Davi? Foi uma passagem aérea que ele foi levar, né? Para não errar. Ele foi levar uma passagem aérea para Madre Teresa de Calcutá. Lá chegou ele para levar uma passagem, porque ela ia receber algum prêmio, não sei. E Madre Teresa, ele perguntando aonde estava Madre Teresa, as mulheres logo disseram assim: Madre Teresa está lá. Ele aonde? Ali lavando o banheiro. E muita gente ajudava a obra de Madre Teresa. Madre Teresa lavando o banheiro, viu um homem chegando. E
quando ela viu o homem chegando, o que ela fez? Imediatamente pegou uma vassoura e deu àquele homem. O homem, sem entender nada, limpou o banheiro com Madre Teresa. Depois ele foi explicar para ela quem ele era, mas perguntaram para ele o que foi aquilo, e ele disse assim: foi o momento mais feliz da minha vida, quando eu limpei banheiro. Eu acho que ser feliz é sentir o que Jesus sentia. Eu acho que verdadeiramente tem que doer. Porque você acha que Madre Teresa cuidava porque ela gostava? Você acha que ela cuidava porque gostava? Ela mesma vai dizer quando limpava um leproso: não cuido porque eu gosto ou por dinheiro, cuido por amor a Jesus. Eu acho que tem muito mais a ver a gente amar fazendo o que a gente não gosta muito, não, gente. Eu acho que o amor, ele é muito mais quando a gente é obrigado a fazer o que não gosta. Eu vivi esse retiro e foi tão bom para mim, gente, porque eu fiz tudo que eu não gosto. Dormi em barraca, e agora eu estou acostumado, por causa do evangelho, porque eu prego, eu estou acostumado que o povo me coloque na melhor casa. E eu dormi na barraca, sentei no chão, porque eu gosto de sentar na cadeira. Tive que ouvir pessoas que eu achei que eram muito inferiores a mim, mas que pregaram a verdade delas. O que me encanta em Jesus é o jeito que ele tem de nos desestabilizar. Madre Teresa ainda vai dizer assim: se você amar até doer, não haverá mais dor, só haverá amor. Se você amar até doer, não haverá mais dor, só haverá. Quando Jesus estava na cruz, crucificado, prego entrando em suas mãos, em suas pernas, lança invadindo o seu coração, espinho em sua cabeça, Jesus não gritava de dor, Jesus gritava de amor. Jesus estava gritando de amor por nós, para nós. E sabe o que tem feito hoje em dia? Nós somos infelizes em tudo porque nós não colocamos amor. Nós não colocamos mais amor no nosso trabalho. Está cheio de gente infeliz no trabalho, porque não coloca Deus. Porque o que vai dizer João? O amor é Deus, Deus é amor. E será que eu e você temos colocado Deus no nosso trabalho? Será que nós somos um na igreja e um no nosso trabalho? Pega a sua palavra de Deus, volta algumas páginas, vai lá em Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 13. Eu fiquei perguntando, quando eu pensava hoje na pregação, que tipo de amor que Deus tem por mim. E eu fiquei me perguntando, falando assim: Senhor, às vezes acaba o meu amor, porque eu não sei vocês, já ouviram aquela expressão assim? Cansei de amar. Deixa eu ler um poema de Francisco de Assis para vocês. Francisco vai dizer assim, ó: Jesus, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Faz do Gil, Senhor, do Francisco, um instrumento de vossa paz. Vocês estão me entendendo? Francisco dizendo assim, ó: Senhor, então aonde tiver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. E ele diz assim: aonde houver tristeza, que eu leve alegria. Aonde houver trevas, que eu leve a luz.
fazei com que eu procure mais consolar do que compreender mais do que ser compreendido, e amar mais que ser amado. Pera. Olha o que Francisco vai dizer. Francisco nos tira do eixo, porque ele diz assim: Senhor, fazei com que eu ame mais do que seja amado. E sabe por que hoje em dia nós desistimos? Porque nós só queremos ser amado. Nós queremos, tem um monte de gente que casa e fala assim: eu estou casando para ser feliz. E meu querido, santo, abençoado, você não casa para ser feliz. Para os casados, você não casa para ser feliz. Você que está namorando, você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. E o grande lance é que nós queremos um amor de troca, barganha. Se Deus nos amasse por troca, eu e você não mereceríamos estar aqui, porque nós não temos dado nada para Ele, nada. Fingimos que damos através de discurso, fingimos que damos sentando na igreja, e o Senhor vai olhar para nós e dizer: não é estando aqui, é estando aprendendo aqui, mas elevando lá. É olhar para aquele que tudo fez errado e dizer para ele: ei, levanta. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Uma coisa eu sei de Deus: Deus te aceita do jeito que você é, mas Ele não quer você do jeito que você está. Deus, Ele nos impulsiona. Deus, Ele nos leva para frente. Ele não aceita essa condição de pecadorzinho que você está. Francisco vai dizer: Senhor, fazei com que eu seja instrumento. E ser instrumento, tinha um homem que nós estamos apaixonados agora, um homem chamado, se eu errar o nome, você me corrige, Davi, Frei Junípero, é isso? Estou sabendo tudo, moleque. Chama Frei Junípero. Eu e o Davi, lendo os escritos dele, nós olhávamos um para o outro e dizia assim: é um louco, um inconsequente. Junípero, ele era aqueles cara que quando você falava, vocês conhecem, ou de repente é você, pessoa que não consegue levar desaforo para casa? Sim ou não? Não olha para o outro não, é para olhar para você mesmo. Vocês conhecem gente que não consegue levar desaforo para casa? Só deixa eu voltar para o texto aqui. O desaforo: compreender muito mais do que ser compreendido. E tem gente que acha bonito: eu sou assim, tô com o espírito Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. E eu tenho vontade de olhar para ela e falar assim: então morre, vai para o quinto dos infernos se você não quer mudar. Se você não quer mudar, se Deus não te desestabiliza, se Deus não olha para nós, e se o amor dele não é capaz de mudar eu e você, que tipo de amor eu e você temos? Que tipo de amor? Porque o amor nos transforma. O amor nos transforma. E hoje em dia está assim: brigou comigo, tchau. E Junípero era aquele cara que falou, levou. Aqui sou eu tenho que vir embora com a última palavra é minha. A última palavra é sempre minha. Quero contar uma coisinha antes de entrar na história de Junípero de novo. Se vocês me conhecessem quando eu era maconheiro, a coisa que Deus, eu sei de transformações que Deus fez em mim e que precisam ser trabalhadas. Mas uma das coisas que Deus mais fez, Deus me deu, depois da minha conversão, eu sei que eu ganhei um coração paciente, que engole, mas de vez em quando estoura, porque engoliu demais. Sabe quando você fala assim: eu já engoli 20 vezes, agora eu não vou engolir 21? Porque tem gente que acha que é bonito isso, porque é bonito você ser estourado. E Junípero era esse cara. Mas um dia,
ele quis ser moldado pelo Espírito. E sabe o que aconteceu? Ele começou a receber muita ofensa. E quando ele foi falar, ele não falava. Sabe o que ele sentiu? Ele sentiu sangue vindo na boca dele. De tanta raiva que ele estava, porque ele queria falar. E ele ficava assim, não vou falar. E veio sangue nele. Sabe o que aconteceu? Ele foi rezar. E quando ele foi rezar, ele disse assim, ajoelhou e disse assim: Senhor, olha o que eu estou passando por causa do Senhor. Estou sendo moldado. Deixei algumas coisas. Sabe que Jesus, ele falando com o crucificado. Nisso, ele vê o crucificado arrancando a mão direita, despregando a mão direita. Coloca no lado e diz assim: olha o que eu suporto por você, Junífero. Você sentiu sangue na boca. E olha o que eu passei por causa de você. Sem reclamar. Sabe qual é o nosso grande problema? Acabaram os juníperos. Acabaram os santos. Acabaram os santos. E se levantaram agora uma geração que gosta do microfone, do aplauso. E não gosta da vida. Não gosta do miserável. E se tem uma coisa que Jesus tem predileção, é em miserável. Jesus tinha predileção em prostituta, gente. Jesus era aquele que devia andar e o povo falasse: ih, olha lá com quem que ele está andando. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Ih, está andando com puta, né? É assim a palavra, é assim? Para falar a linguagem, desculpa falar, mas é assim. Ih, está andando com quem está andando? Jesus era esse cara. Jesus era o cara que andava com esses. E os santos amavam Jesus de uma maneira. Só um detalhinho: Padre Pio, eu não sei se vocês sabem, Padre Pio é o santo de devoção. Ele sofria de febre. E quando colocavam um termômetro em Padre Pio, os termômetros estouravam. Padre Pio tinha febre de 46 a 52 graus. Impossível. A ciência não explica. Mas o Espírito explica. Perguntavam para o Padre Pio, quando que a sua febre mais sobe? Ele dizia assim: quando eu penso em Jesus. Ele era enfermo de amor por Jesus. Cadê os pios? Que não conseguem mais sofrer. Mas pega aí 1 de Coríntios, para a gente saber se a gente está amando ou não. 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Algumas Bíblias está a caridade, mas em algumas está o amor, que tem o mesmo significado, tá? Versículo 4, 1 de Coríntios, capítulo 13. O amor é paciente. Epa, volta, olha para cá. Descubra se você está amando. O amor é paciente. O amor é paciente. Ei, presta atenção. O amor é paciente. Eu digo que amo a minha mãe. E olha, eu vou dizer para vocês, eu amo ela. Mas eu perco a paciência, é tão fácil. Você ama mesmo? O amor é paciente. Eu digo que eu sou um bom cristão. Quando erra, você é paciente? Eu digo que eu sou um bom funcionário. Você é paciente com o seu patrão? Você é junípero quando seu patrão fala, vem um negócio aqui assim. Hein, Sibeli? É que ela trabalha com o Davi. O amor é prestativo. Pera, o amor é prestativo. Sabe o que é prestativo? Prestativo é junípero. Junípero um dia Junípero estava andando. E ele tinha uma ordem: você pode dar tudo o que você quiser, só não dá sua batina. E por quê? Uma vez Francisco saiu e deixou Junípero cuidando da casa. Quando Francisco voltou, Junípero estava deitado no chão. E aí ele falou: mas Junípero, cadê os móveis? Junípero disse: eu dei. As pessoas vinham aqui pedir
não tinha dinheiro, comecei a dar as coisas, comecei a dar. E Francisco olhou para ele e disse: é um louco da Imaculada. O amor é prestativo, ele dá sem pedir em troca. E nós só amamos quem nos dá em troca, só somos amigos daqueles que são tão parecidos com a gente. Eu vivi o melhor retiro, um dos melhores retiros da minha vida, e eu vivi com um menino chamado Faísca, totalmente diferente que eu. O Faísca, ele me evangelizou, gente, porque ele não falou de grandes argumentos, ele não soltou doutrina para mim, ele me amou na minha miséria. Eu falava meus pecados para ele, sabe o que ele falava? Tamo junto, mas eu vou contar o meu para você, porque o meu é muito mais grave que o seu. E eu tinha a oportunidade de falar para ele assim: tamo junto. E ele dizia assim para mim, eu lembro que à noite ele ia dormir e falava assim: oh, Deus nos ama, né? Eu falava assim: cara, nós não faz nada para ele, cara. O amor é prestativo. O amor é prestativo. O amor é prestativo. Tó. Não precisa me dar em troca. Não precisa gritar nos microfones que eu fiz. O amor é prestativo. Você tem feito isso? Ou você tem amado e pedido em troca? Eu fiz isso para você, você não está fazendo para mim por quê? Você não entendeu o amor. Os que você tem, eu não sei que tipo de sentimento que é, nem sei o nome, mas amor não é não. Porque o amor, além de tudo, não tem inveja. Eu tenho uma amiga, ela chama Anali. Anali é uma das melhores amigas que eu tenho. Ultimamente eu nem vejo a Anali. Sabe o que ela faz por mim? Qualquer coisinha. Eu lembro quando eu fui pregar em Londres, a Anali me ligou e falou assim, ela me chama de bruxo. Ela me falou assim: bruxo, você vai para Londres? Eu falei: vou. Eu queria tanto ir. Eu falei: ei, tá com inveja? Ela: não, eu tô feliz porque você vai. E você vai preparar o terreno, porque um dia nós vamos junto. O amor não tem inveja. O amor olha e fica feliz com os outros. O Padre Fábio vai dizer uma outra coisa que eu gosto muito dele, que ele fala assim, ele fala assim: amar às vezes na tristeza é fácil, porque a gente consola, abraça, mas amar e suportar a alegria do outro é terrível. Saber que o outro está ganhando dinheiro e eu não tenho um real, e eu olhar para ele e falar assim: cara, eu tô feliz, sem dizer para ele, mas queria estar igual. Você inveja. Só falar assim: tô tão feliz com você, tô tão feliz porque você está feliz. Ontem os meninos fizeram uma festa surpresa para mim de aniversário. Eu fui agradecer a Cíntia. Eu pensando em toda essa pregação hoje, eu mandei uma mensagem para a Cíntia e falei assim: Cíntia, obrigado, viu, minha flor? E ela falou assim: o melhor presente é ver você feliz. Obrigado por você ser o amor de Deus hoje. Sabe por quê? Porque o amor não tem inveja. Volta aí. O amor não ostenta. O amor não incha de orgulho. O amor não é invejoso, não ostenta, não incha de orgulho. O amor não é orgulhoso, gente. O amor não é orgulhoso. Sabe o que eu vejo? Sabe o que eu vejo mais hoje em dia? Sabe por que metade desses casais que eu disse que estavam se separando, estão se separando? Porque virou competição. Sabe por que eu vejo um monte de gente saindo da igreja? Porque eles acreditam que é competição. Dentro da igreja, gente, eu estou contando um discurso aqui para vocês. Dentro da igreja, está cheio de guerrinha, de grupo com grupo dentro da igreja. Não entenderam
que todo mundo, que a igreja ela tem na sua catequese, a igreja fala assim, que ela é cristocêntrica. Cristo está no centro, tudo é em torno a Ele. Ei, o grupinho lá, ele está sendo cristocêntrico. O amor não é invejoso. Tem um monte de gente que fala assim, mas não olha no grupo Metanoia, está dando 200 jovens, vamos rezar para não ter. Tem um monte de gente que reza contrário. Tem um monte de gente que está olhando e vê um outro. Gente, eu falo por mim. Quantas vezes o amor não é invejoso e eu não tinha entendido o amor. Eu sentado no retiro que eu fiz semana passada. Eu sentado lá, eu não preguei, eu fui para ouvir. E eu ouvia um povo que não sabe nem falar direito. E eu sou um pregador. Eu prego em Londres. E eu olhava para aquele povo e falava assim, tem muito para aprender. Sabe nada. O amor não é invejoso. O amor espera. Mas nós vamos chegar nessa parte. Vamos lá rapidinho, senão nós vamos estourar o tempo. O amor nada faz de inconveniente. Não procura o seu próprio interesse. O amor não procura o seu próprio interesse. Não é troca. Não é o quanto que eu dou. Você imagina se nós fôssemos procurar o nosso se nós pudéssemos argumentar com Deus? Deus ia falar assim, eu dei minha vida, você está dando o quê? O amor não procura o seu próprio interesse, o amor não se irrita, não guarda rancor. O amor não guarda rancor. O amor não guarda rancor. Tem um monte de gente rancorosa dentro da igreja. Senta no grupo de oração, mas fala assim, é lindo, é tudo, mas eu não vou perdoar. Até às vezes olha e fala assim, eu te perdoo, viu? Mas aí o outro vai errar e você fala assim, lá atrás eu te perdoei, eu lembro o que você fez por mim, eu lembro o que você fez. Só deixa eu entender uma coisa, você acha que você entra na igreja, você esquece o que os outros fazem de mal para você? Jamais, gente. É que dor na igreja continua sendo dor, mas dói diferente. O amor não guarda rancor. O amor não é aquele que eu te perdoo e daqui a algum tempo eu vou jogar na cara aquilo que eu te perdoei. Eu te perdoei, então você tem que me perdoar. O perdão não é bem para quem recebe, é para quem dá. Porque quantas vezes, gente, dentro da missão, quantas vezes a minha amizade com o Davi, tem que praticar o perdão. E tem, hein? O amor não é invejoso não, gente. Não guarda rancor. Sabe por quê? Porque Deus ainda olha para nós como no primeiro dia. Deus ainda olha para mim, para você. Eu entendi que Deus olha para o Gil ainda não como missionário, não como metanoia. Deus ainda olha para mim e me chama de filhinho. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é a que mais fala do amor, né, Jean? Ela é a santa do amor. Tanto que ela fala, a minha vocação é o amor. E Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fala assim, eu quero dar tanto prazer para Jesus, mas tanto prazer para Ele, mas tanto prazer para Jesus, que Ele sinta prazer sem saber que sou eu que estou dando. Eu quero fazer tão bem para Ele, sem Ele precisar saber. Como Deus não sabe? Deus sabe tudo. Como é que... Ela era doida falar isso. Mas sabe por quê? Porque ela não busca fazer alguma coisa para Deus, para que Deus faça por ela. Tem um monte de gente dentro da igreja que vem rezar na igreja achando que Deus é um supermercado, trocando, eu pago, o meu vir é eu pagar, é eu dar o dinheiro, então você tem que me dar. Deixa eu dizer uma coisa para você que está dentro da igreja, pode ser que essa dor que você sinta vai ficar para sempre, vai ser dor para sempre, porque Paulo vai dizer, foi-me colocado um espinho na carne, para que nesse espinho na carne eu possa ser cristão. Se nós conhecemos a vida dos santos, nós vamos descobrir que os santos são homens comuns, que se tornaram incomuns porque eles resolveram viver o amor. Mas vamos terminar. O amor não busca o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera.
tudo suporta. Pera, vamos ficar por aqui só. Deixa eu ver se tem outra coisa. O amor jamais passará. Mas eu vou ficar nesses dois últimos. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Só para a gente entender o amor que tudo espera. Vou ficar no espera. Sabe por que você nunca consegue ser fiel? Sabe por que tem um monte de namorado que termina namoro? Sabe por que tem um monte de casais que não conseguem ser felizes? Porque não espera. Tem um bando de gente que não consegue esperar. Por isso você cai tanto na castidade. Por isso que você hoje dá um passo que não é teu. É por isso que você não consegue ser fiel na sua castidade. Porque você não ama. Porque o amor espera. Não espero porque gosto. Deixa eu dizer para vocês. Vivo a minha castidade. Não porque gosto, mas porque amo. Não vivo porque gosto. Porque gostar, eu gosto de transar todo dia com um monte de mulher. O Gil, mas eu sou moldado pelo amor. Eu sou moldado por aquele que deu a vida por mim. Eu sou moldado pelo crucificado. Eu sou moldado e eu não sou mais dono de mim. Acho que é isso que Paulo quis dizer. Já não sou eu que vivo. Não são as minhas vontades. É Ele vivendo em mim. É Ele. E é por isso que nós não conseguimos esperar. É por isso que quando os casais vão e dão um passo na frente, dá vontade de falar para ele: você não ama. Você não ama porque o amor espera. O amor é paciente. O amor é paciente. Ei, eu acho que é por isso que o noivo fica lá no altar esperando a noiva, e ele fica lá: será que ela vem? Sabe, pagou, deu dinheiro, fez uma festona de casamento, e ainda no altar ele fica com dúvida: será que vem mesmo? Não é? Será que vem mesmo? Será que eu dei tanto amor para vir? O amor espera. O amor espera. O amor é como? O amor à espera é como uma mulher grávida que vai ficando crescendo aquilo dentro dela, e vai crescendo a barriga, e ela não vê a hora de colocar e ver o rostinho da criança. Mas precisa passar pelo tempo da espera. Ei, precisa passar pelo tempo da espera. Uma vez, uma criança quebrou o casulo, né, da borboleta. Ou melhor, ela ficou um casulo, não virou borboleta. E perguntou: por que não virou? Porque não soube esperar. E porque não soube esperar, não foi aquilo que deveria ser. Uma borboleta vai ficar pro resto da vida sendo um casulo, sendo um nada. O amor espera. E sabe o que é esperar na igreja? Eu me lembro uma vez, ele vai vir pregar semana que vem aqui. Ele chama William Latorre. Ele é o pregador da semana que vem, estou adiantando para vocês já. Uma vez eu fiz tudo errado na igreja. Tudo, mas gente, olha, se tem alguém que errou na igreja, esse alguém sou eu. E o William olhou para mim um dia e falou assim para mim. Ele olhou e falou assim, eu nunca esqueço. Ele olhou para mim e falou assim: Gil, você fez tudo errado. Eu falei assim: sim, tá arrependido? Eu falei: tô, mas não sei se eu não vou fazer de novo não. E ele falou assim: continua. É no caminho que as lepras caem. Não sai do caminho. Você está sendo moldado. Pergunta se eu luto com aquilo que eu caí. Luto ainda. Mas o amor espera. O amor tudo suporta, tudo crê. E o que é crer? O que é crer? Vamos entender que o sinônimo de crer é fé. E o que é fé? É a certeza daquilo. É a certeza daquilo que não se vê. Desculpa dizer uma coisa para vocês. Nós fomos pregar na Fundação Casa, onde só tinha bandido. É fé. O amor crê. Eu preguei lá crendo. Vejo bandido, mas creio que será profeta.
ainda você é isso que você é, mas Deus crê e Ele não para de crer. Ele enxerga você sim como uma mulher, um homem de Deus. O amor tudo suporta, porque o amor ainda é a resposta de todas as respostas. Não é palavra, é ato. Quantas vezes faltou um olhar de misericórdia para você? Quantas vezes, gente? O que você mais espera quando você erra é alguém olhando para você e dizendo assim: "Fi, como o William fez comigo, começa de novo." Nós dizíamos na nossa reunião de abastecimento segunda-feira, nós descobrimos uma coisa. A reunião de segunda-feira coube uma coisa para a missão Metanoia. Sabe qual é a resposta? Não sabemos amar. Sabe por quê? Porque nós não sabemos amar como Jesus amou. Nós não sabemos sentir o que Jesus sentia. O que é que ele sentia quando via uma prostituta e via dela santa? Está tudo errado. Está tudo errado. Mas ele ainda acredita que dá para ser. Porque tudo suporta. Mas eu queria terminar contando uma coisa para vocês. Se ainda faltar o amor, se acabar o amor, existe uma coisa que não é palavra. Isso aqui ainda é palavra. É a boca de Deus. Mas se você de repente estiver acabando o amor, se você não se sente amado, se você não está amando direito, se você não está pondo amor no seu trabalho, se você não está pondo amor no seu casamento, se você ainda não consegue tudo suportar, tudo crer, tudo esperar, se você ainda tem inveja, ainda tem um segredo. E é um segredo que você pode encontrar todo dia, e principalmente aos domingos. Olha para o seu irmão e diga assim: o ápice do amor é a missa. E eu queria terminar assim, para nós rezar. Se faltar o amor, vem para a missa. Por quê? Porque a missa é a atualização do amor. Ei, pera. Eu não sei se vocês sabem, mas só existiu uma missa. Uma missa só existiu. Tudo que nós vivemos hoje é uma atualização daquele dia. Nós atualizamos a paixão, nós atualizamos o amor, nós atualizamos o amor, nós atualizamos o amor. Nós atualizamos por quê? Porque lá Ele não ama com palavras, Ele ainda nos ama com atitude. A missa é o sacrifício de novo. A missa é o sacrifício de novo, que todos os dias Ele está lá esperando e dizendo: eu ainda amo você, e se fosse preciso, eu daria de novo a minha vida por você. Volta a amar. Volta a amar. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração aí. E eu queria que nós fizéssemos um exercício. Olha para cá, com a mão no seu coração. O Jean vai cantar. E eu queria que você fizesse um exercício comigo. Se você tivesse apenas mais uma canção de amor, se você tivesse apenas mais uma canção e de repente aquilo que eu vi no acampamento, a vela apagasse, amou tudo que você queria amar. Hoje de manhã eu não fui trabalhar. Na verdade eu fui para o meu trabalho e morreu a avó de uma funcionária nossa lá, de uma menina que trabalha com a gente. E na hora que eu cheguei lá, nós fomos no velório lá em Badi. E eu estava lá em Badi assim e via elas chorando. E eu falei assim para Jesus: Jesus, à noite eu vou pregar. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer falar comigo? E ele disse assim: e se fosse você? Falou tudo o que você queria falar, perdoou tudo o que você queria perdoar. Se fosse você nesse caixão, Gil,
Você poderia ir embora e dizer assim: amei como Jesus amou, sorri como Jesus sorriu, eu senti o que Ele sentiu e vivi como Ele viveu. No meu final do dia eu sei que eu dormia feliz. Você amou. Como é que você ama seu pai e sua mãe? Seu namorado, seu esposo, seu filho, seu trabalho. Todo lugar é Jesus. Madre Teresa de Calcutá vai dizer assim: que ninguém saia da minha presença sem sentir Jesus. Que ninguém saia da minha presença sem sentir Jesus. É só mais essa canção. Se apagar sua vela, você amou do jeito que você tinha que amar. Então, nesse momento, eu convido você a curtir seu último momento de vela acesa. Você vai apagar ela. Mas enquanto dá tempo, ama, perdoa. Por quê? Perdão e amor tem tudo a ver. Ama, perdoa, recomeça, perdoa-se. Fica de pé para a gente cantar. É só mais essa canção. É só mais essa canção. E eu quero convidar você então a baixar a sua cabeça. E ao ouvir essa canção, perdoa tudo que você tem que perdoar, ama, diga que ama. E muito mais do que palavras, queira amar. Pensa nos teus, eu vou pensar no meu. Pensa nos seus. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Pensa aí, pensa agora. Se a vela apagar, perdoa. Diga para as pessoas, traz elas agora na sua mente. Mesmo se te machucou, não ligue. O amor é paciente, o amor perdoa, o amor tudo suporta. Talvez você fez tudo errado. Então é o seu momento de pedir: Deus, recomeça comigo. Viva agora o seu momento. Agora é você com você mesmo. Agora é você olhando para dentro e pedindo para que o Espírito Santo faça algo. Não sabemos. Trabalha em nós, Espírito Santo, agora. Nos ensina a amar, a perdoar, a ser caridoso, a ser paciente. Nos ensina, Senhor Jesus, a não termos inveja. Quanta inveja há em você? Peça agora para que o Espírito Santo arranque, tire, afaste. Não podemos perder mais tempo. Senhor, eu não quero o meu interesse, agora é eu e o Senhor. Porque o amor tudo suporta, Deus. Faça com que eu seja instrumento, Senhor. Esse é o mandamento. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Mais uma vez, quero amar, quero amar. Quero amar. Pensa nos teus, pensa nos teus. Esse é o mandamento. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. Abra seus olhos, ou melhor, fique com ele fechado ainda. E no momento que você
você puder apagar a sua vela, apague ela. Diga já amém. Talvez você fale, não consigo, eu não estou conseguindo amar. Mas creia. Peça agora para aquele que é o amor verdadeiro. Você que se sente infeliz, você que está na depressão, você que já procurou até mesmo tantos psicólogos e nada dá jeito, você que já pensou no suicídio, você que tanto se sente infeliz, chora na madrugada, você que se sente abandonado porque terminou um relacionamento, um casamento, um namoro, você que está nas drogas, você que está em tantos e tantos pecados, acredite, o amor é a resposta agora. Então abra seus braços agora, abra seus braços agora, abra seus braços agora, abençoado. Levanta os seus braços agora, levanta os seus braços e comece a clamar, para que Deus nesta hora derrame o Espírito Santo, para que nesta hora o amor em ação, o Espírito Santo possa trabalhar em você. Vai abrir o seu coração, vai abrir a sua boca também e dizendo: Espírito Santo, vem me moldar, Espírito Santo, vem me transformar, Espírito Santo, vem agora me fazer um novo. Eu não aceito a condição que eu estou, eu não aceito mais ser esse miserável, eu não aceito mais, Senhor, tanta tristeza, eu não aceito mais ser mentiroso, eu não aceito mais ser infiel no meu casamento, eu não aceito mais, Senhor Jesus, ser infiel na igreja. Eu quero um novo na minha vida, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu quero amar, eu quero te amar melhor, eu quero ser melhor, eu não quero mais ser esse, eu não quero mais ser essa. Me ensina a perdoar, me ensina a querer a sua presença, me ensina a ter fome, sede de justiça, me ensina a me doar, me ensina a amar, Espírito Santo, me ensina. Levanta os seus braços agora, levanta os seus braços agora e vamos cantar: quero amar, quero amar, quero amar, quero amar, quero amar. Que esse querer amar seja o seu chamar, seja o seu pedido ao Espírito quero Santo. Amar. Cante, esse é o mandamento. Esse é o mandamento do Abra sua Senhor. boca, cante, peça: quero amar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Cante, quero amar. Quero amar. Olha para Jesus crucificado agora, como Junípero. Olha para o crucificado e diga: eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença, quero amar. Quero amar. Aleluia. Diga para ele. Esse é o mandamento. Só as vozes do carro. Quero amar, quero amar, quero amar. Quero amar. Cante, esse é o mandamento do Senhor. Esse é o mandamento. Pode ser melhor, pode ser melhor. Solta a sua voz, quero amar. Quero amar. Você que deseja, cante. Esse é o mandamento. Não importa que você é desafinado, a sua vida é a melhor canção para Ele. Não importa o que você caiu, Ele ainda te aceita. Esse é o mandamento. Esse é o mandamento. Mulheres, cantem, mulheres, cantem. Uma nova geração de mulheres, uma nova geração de mulheres. Este é o mandamento. Cante, homens, Quero amar. aleluia. Canta, homens, levantem, homens, verdadeiramente adoradores, em espírito e em verdade. Mais uma vez, homens. Quero amar.
volume, cante, quero amar. Quero amar. Esse é o mandamento. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar, quero amar, quero amar. Quero amar. Esse é o mandamento. Para terminar, Senhor. mais uma vez, só as vozes, quero amar. Quero amar. Deseja a vida nova, deseja o amor. O amor é Deus, o amor é Deus. Esse é o mandamento do Senhor. Se você se sentiu amado, se você quer amar, aplauda.